Olá, passando para o nosso Vale uma Pausa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre peso extra. É um peso emocional, uma bagagem emocional que a gente carrega de maneira desnecessária. É importante a gente pensar um pouquinho sobre esse tempo que nós temos vivido, que tipo de pensamento que nós temos alimentado, que tipo de emoções nós temos nutrido em nós, no nosso coração, de insatisfação, de revolta, de decepção, de frustração. Qual é a nossa bagagem para esse tempo? E eu quero contar para vocês uma história de uma ovelha. Ela foi encontrada na Austrália, ela se desgarrou do seu rebanho há 6 anos. E ao ser encontrada, ela era um amontoado de lã. Estava sobrecarregada dessa lã. Mais de 40 quilos de lã foi retirado dessa ovelha quando ela foi encontrada. Ela ficou sem o cuidado do seu pastor. E o primeiro ponto que eu gostaria que vocês guardassem é que é possível caminhar carregando mais do que precisamos. É possível caminhar carregando um peso extra desnecessário. E o segundo ponto é que ao ser limpa de toda aquela lã ter sido retirada dela, foi encontrada na sua pele marcas, feridas que a lã, o excesso de lã causou. Então é importante guardar no seu coração, no meu coração, que é possível a gente caminhar por aí carregando um peso excessivo, desnecessário, e entender que esse peso excessivo, desnecessário, ele deixa marcas profundas em nós. Então, essa história serve para a gente hoje como um tema, como uma base para o nosso tema. Por quê, gente? Porque precisamos compreender qual é o nosso papel nesse tempo. Qual que é a nossa função nesse tempo de desafio em que o nosso calendário foi por água abaixo, as nossas programações, as festas de fim de ano estão chegando, a gente não consegue se organizar ou pensar numa forma correta de comemorar e de poder reunir a nossa vontade brigando com aquilo que é possível. Então esse tempo ele provoca, nos chama a compreensão da nossa fragilidade. Mas o mais importante é a gente entender que a gente é frágil e saber lidar com essa fragilidade é que nos vai fazer diferentes. Saber lidar com tudo isso que nós temos vivido. Aquilo que exige de nós uma aceitação e uma adaptação e aquilo que nós precisamos jogar fora. Nós não precisamos alimentar sentimentos, nós não precisamos alimentar coisas negativas, memórias ruins em nós. Precisamos olhar a vida com bons olhos. Eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus porque ele não se preocupava em dar definições. No Sermão da Montanha ele não fala hora nenhuma sobre o que é felicidade, mas ele fala como é a pessoa que é feliz. Então nós precisamos nos importar mais como nós estamos reagindo, como nós estamos vivendo, do que com definições, com prazos, com estatísticas. Nós precisamos nos importar mais com a nossa reação. E em um dos seus ensinamentos, Jesus ele considera a nossa fragilidade e ele entende que nós nos cansamos, que nós ficamos sobrecarregados muitas vezes. E ele diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o aprendizado que ele deixa para a gente em Mateus 11, do versículo 28 até o 30, nos evangelhos. Olha que interessante que ele entende que nós precisamos desse oásis no deserto, esse tempo de descanso para as nossas almas. E ele fala que o descanso para as nossas almas ele está atrelado a um aprendizado. Ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O aprendizado com Jesus, o aprendizado com a mansidão, é uma humildade em relação à vida, é uma humildade em relação às circunstâncias. Precisamos aprender, e para quem vai aprender, para quem quer aprender, é necessário ter humildade. Compreender que precisa de conhecimento. E nós estamos aqui na nossa trajetória, no nosso caminho, sempre aprendendo. E Jesus ele deixa uma outra coisa interessante. Ele fala que a gente vai encontrar descanso. E descanso não é o fim do caminho.
Descanso é enquanto a gente está operando, é enquanto a gente está fazendo. O descanso não é aposentadoria, não é chegou ao destino. O descanso é enquanto se faz. Há momentos que a gente vai cansar na nossa caminhada, nos processos que nós temos vivido, mas nós podemos encontrar descanso, nos oferecer calmaria. Então, essa calmaria está muito atrelada com aquilo que nós estamos carregando o peso do mundo nas nossas costas, carregando as emoções que não nos favorecem, as lembranças, as memórias, situações que nós vivemos muitas vezes, tudo isso que nós temos experimentado, dependendo da forma que a gente enxergar essa pandemia, ela vai nos fazer muito mal. Então é importante nessa caminhada a gente ir soltando essas amarras das nossas bagagens desnecessárias, desse peso extra. E Jesus, ele ainda continua dizendo que o jugo dele é suave e que o fardo dele é leve. E aí que eu gostaria de enfatizar por último, mesmo sendo Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele tinha um jugo, ele tinha um fardo, era suave e era leve, mas existia. Então na caminhada da nossa vida é impossível a gente não ter circunstâncias, situações difíceis. Faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso aprendizado. Mas como a gente vai lidar com isso é que vai fazer toda a diferença. E eu quero finalizar com a frase de Cora Coralina, que ela diz o seguinte: mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. É a forma que ela escolheu de viver. E é a forma que a gente deveria escolher sempre, a cada manhã, a cada momento que você recomeça a sua vida, a sua rotina, o seu cotidiano, você dizer mais esperança, menos tristeza. É uma decisão de ir trocando essa bagagem, de fazendo com que ela seja leve, que ela seja suave, conforme Jesus nos ensina na sua palavra. Que seja um tempo de crescimento, de aprendizado, que seja um tempo de você soltar as amarras dessa bagagem que pode estar pesando no seu caminhar. Que seja um tempo de você abandonar o tempo extra. Deus abençoe, né, a sua vida constantemente, que seja verdadeiramente conhecimento e aprendizado a cada dia. Vamos refletir sobre isso?